Você sente que passa o dia inteiro numa batalha constante dentro da tua própria cabeça? Aquela vozinha que fica te criticando o tempo todo, outra que fica te cobrando, comparando você com outras coisas, outras pessoas. Você até tenta lutar contra aquela ansiedade, aquela procrastinação, culpa. Quanto mais a gente luta, mais parece que a gente perde. Eu vou te falar uma coisa. Quanto mais a gente luta, mais parece que a gente perde. Faz sentido? Quanto mais a gente luta, a gente briga com sentimentos, com as angústias, com as situações, mais a gente acaba perdendo. Você não sente isso? No meu último vídeo, eu mostrei que pensar positivo muitas vezes piora as coisas, e realmente piora. Porque você fica preso naquela situação emocional e ter que estar bem o tempo todo para todo mundo. Nossa, é complicadíssimo você ficar desse jeito o tempo todo. Eu tenho que estar bem, ai meu Deus, se eu não estiver bem a pessoa vai me olhar diferente. Eu tenho que estar bem. Eu sempre tenho que estar bem. Isso é problemático, isso é cansativo. Hoje eu vou ensinar para vocês o guia prático para a gente parar com essa guerra interna. Para a gente simplesmente, deixar essas coisas de lado. Usando aquela situação que eu expliquei no outro vídeo. O poder da aceitação radical. A gente foi ensinado a acreditar que você tem que vencer o tempo todo, você tem que lutar o tempo todo. A gente foi condicionado a isso desde pequeno. Você precisa ganhar do coleguinha, você precisa ser o melhor para isso, o melhor por aquilo. A gente foi ensinado desse jeito. Ou grande parte da população foi ensinada desse jeito. E que controlar a emoção, você controlar, você não mostrar as emoções que você tá, é sinal de força. Mas na mente, é o contrário. A psicologia chama isso daí de evitação experiencial. Quanto mais a gente tenta suprimir uma emoção, um pensamento, mais forte ele vai vir. Quanto mais você tentar esquecer, suprimir ou manter aquilo escondido, cada vez mais forte ele vai vir. Ele vai vir sempre mais forte. Literalmente, ele sempre vai vir mais forte. O nosso cérebro entende que se a gente está fugindo de alguma coisa, é porque é perigoso. Isso é fato. A gente entra em modo defesa o tempo todo. Pensa o seguinte, vamos tentar entender, cair na areia movediça. Você caiu, você está andando numa praia ou num ambiente, você está no deserto do Saara e de repente você cai, teu corpo, mais da metade do teu corpo afunda. Literalmente afunda. É igual o exemplo da boia que eu dei lá no outro vídeo. Você, no exemplo da boia, você segura a boia o máximo possível embaixo d'água. Só que são emoções. A boia são emoções. A areia movediça são as emoções. E a gente fica tentando, no caso da boia, segurando ela. A boia não, a bola, né? A gente fica segurando ela o tempo todo embaixo d'água. Só que uma hora você não vai conseguir segurar mais ela e ela vai estourar na tua cara. Assim são as emoções. É igual a areia movediça. A areia movediça, você caiu, instinto natural, se debater, tentar puxar alguma coisa, tentar puxar um galho, tentar puxar uma árvore, sei lá, qualquer coisa para você poder sair dali, tuas pernas estão se batendo. Isso é um momento de crise. Você não sabe mais o que você está fazendo, você acaba perdendo a noção do sentido, você vai perder a noção de espaço, você vai perder a noção de pensamento. O nosso instinto natural é se defender, é se debater contra aquilo.
Só que isso daí é justamente aquilo que derruba a gente, que vai afundando a gente. No caso da bola, que eu dei no primeiro vídeo, ela simplesmente, você tenta controlar ela, você bota uma pressão em cima dela, só que eventualmente ela vai vir para fora. No caso da areia movediça, quanto mais a gente tenta se debater, pior a gente vai ficar. A gente vai afundar cada vez mais. Literalmente. A única forma da gente sair disso é parar de lutar. Relaxar o corpo. A gente tem que tirar o modo defesa naquele momento. O modo luta, o modo sobrevivência. Não é desistir da vida não, tá? É simplesmente naquele momento de crise, a gente falar, opa, é assim, com a ansiedade, com a raiva, com a autocrítica, com todos os sentimentos ruins que a gente pode ter. Principalmente com ansiedade e raiva. A autocrítica ainda tem aquele momento que isso é para mim mesmo? Mas com a raiva, com a ansiedade, não tem o que você fazer. Você só vai vir, só vai acontecer. Você não espera por aquilo, você não fica parado. Opa, que horas que eu vou ter a minha crise hoje? Você não vai saber. A gente está vivendo, literalmente. A gente só vive. A gente está gerenciando batalhas internas que não acabam. A gente literalmente está gerenciando o tempo todo batalhas internas na nossa mente e elas não acabam nunca. Eu vou falar aqui mais uma vez aquilo que eu falei no vídeo passado. Aceitação não é desistência. Aceitar as situações não é desistir delas, tá? Desistir é dizer, não tem mais o que eu posso fazer aqui. Não tem o que eu posso fazer. Acabou. Aceitar é o contrário. É você dizer, isso tá aqui agora. E eu escolho agir com consciência, não com reação. O nosso problema é que quando a gente desiste, a gente larga. E deixa aquilo assumir a gente. A raiva assume, a ansiedade assume, tudo acontece e é extremamente complicado. Quando a gente aceita que tem esse problema, o nosso cérebro ele sai daquele modo ameaça, ele sai. Lógico, como eu falei no último vídeo, não é uma receita de bolo, não é uma coisa que é simples e fácil de fazer, mas quando a gente começa a aceitar que existe um problema, existe uma situação, existe uma mudança, a gente sai do modo ameaça. A nossa amígdala calma, nosso córtex pré-frontal, que é o que pensa, que é o que cria, que é o que decide, ele volta a funcionar. Você deixa de ser aquele soldado no campo de batalha e você acaba se tornando o general. E o general, o que ele faz? Ele observa, ele cria estratégia, ele vai por aqui, vai por ali, ele é o comandante, ele comanda. Quando você assume o posto de general, a guerra até pode continuar, mas você não é mais o refém dela. Quando o pânico ou a raiva ela vier, e elas vão vir, tenha certeza disso que elas vão vir, imagina o seguinte cenário. Imagina que você está no meio de um oceano. Você é uma boia. Você é uma boia, simples assim, você é uma boia. E você, sendo a boia, você vai brigar com a onda? Você vai furar a onda? Você não vai ter o que fazer, a onda é muito mais forte que uma boia. Aí o que você faz? Você flutua com ela. Você não afunda, você não pula, você não fura, você não faz nada, você só deixa ela flutuar. Você vai sentir essa sensação no corpo, vai respirar,
a técnica, você vai pegar a técnica, você vai fazer respiração 5, 7, 5. Respira 5 segundos, segura 7 segundos, solta 5 segundos. Você vai fazer isso algumas vezes. E vai fazer, até que você observa e vai estar olhando e aquilo vai passar. Literalmente, vai passar. O que acontece com essa técnica? Você puxa o ar, teu corpo já entende que tem que puxar o ar, então ele vai botar o foco todo nessa função de puxar o ar. Então, os teus sentidos, a tua percepção muda, e você puxa o ar e você foca naquilo, o corpo foca naquilo automaticamente. E isso basicamente vai mudando a química do teu corpo gradualmente. Não pode hiperventilar, mas você tem que respirar 5 segundos. Vai lá, vamos testar. Vai fazer isso algumas vezes. Se você está ansioso agora, faz isso. Faz pelo menos umas 5 vezes. Você vai ver a diferença que o teu corpo vai ter naquele... Nossa, é praticamente instantâneo. Essa foi a técnica número 1. A técnica número 2 é a técnica do anfitrião curioso. Aquela voz que eu comentei no começo lá da autocrítica, dizendo: você é um fracasso, você não serve para nada, você não presta, você é ruim, você é isso, você é aquilo. É ruim isso, né? E o pior de tudo é a nossa mente brigando com a gente, né? Falando pra gente, né? O que a gente tem que fazer? Tratar como um convidado inesperado. Sabe aquele convidado estranho? Que de repente bate na porta da tua casa e quer tomar um café? Você vai ser obrigado a receber, então não vai ter o que falar, né? Então, pensamento de fracasso. Que curioso você aparecer aqui hoje, hein? Pode sentar. Mas não vai ter pãozinho pra você hoje não, cara. Não vai ter chazinho, não vai ter cafezinho, não vai ter nada pra você aqui não, tá? Esse é o poder do distanciamento consciente. A gente recebe, a gente entende, porém, a gente se distancia de forma consciente desse pensamento. Literalmente, a gente se distancia. Emocionalmente, deixa ela no canto. Ela vai estar ali, você sabe que ela está ali, mas já não existe, ela não te afeta mais. Outra técnica bem legal é a âncora do agora. A luta não está lá só no passado ou só no futuro. A aceitação tem que acontecer agora. Agora. A hora que der a crise, você vai ter que se lembrar que você tem os 5 sentidos no corpo. Literalmente. O que você está ouvindo? Qual é o barulho? O que está acontecendo em volta de você? É um barulho de buzina? É um barulho de moto? É um barulho de carro? Qual que é o que você está sentindo? Aliás, o que você está ouvindo, né? Melhor dizendo. O que você tá vendo? O que você está olhando? O que você está enxergando? Putz, mas a visão está embaçada. Força, foca. Faz a primeira técnica de respiração e começa a focar. Sente o pé no chão. Ou se você está sentado no chão já direto, tenta tocar o chão, sentir. Pega na tua perna. Sente a tua perna. Sente a tua pele, sente a tua carne. Isso é sentido, você trabalhar os teus sentidos naquele momento. E faz a técnica da respiração. Quando você terminar, esse aí vai ser o único lugar de paz que realmente existe.
Literalmente, vai ser o único lugar de paz que você pode ter. Parar de lutar não é se tornar frio. Parar de lutar, mais uma vez, tá? Parar de lutar não é se tornar uma pessoa fria. Não é se tornar uma pessoa sem sentimentos. Muito pelo contrário. É simplesmente se libertar daquele papel de guerreiro que a gente assumiu o tempo todo, que a gente teve que levantar um bruto de um escudo, pegar uma espada na outra mão aqui e ficar travando essas guerras que a gente trava na nossa mente o tempo todo. A gente para de ser o guerreiro, a gente não desiste, tá? A gente para de ser o guerreiro e começa a assumir o papel de observador. Por que isso está acontecendo comigo? Por que isso está acontecendo comigo? Qual é o sentido disso acontecer comigo? Por que isso está acontecendo? Os pensamentos ruins, eles não desaparecem, eles não vão embora. Realmente eles não vão embora, eles vão continuar vindo. A grande diferença é que eles perdem o poder de controle que eles têm sobre você. Eles perdem. Eles deixam de controlar você. Literalmente, eles existem, eles estão ali, a crise vai vir, você vai aplicar uma das 3 técnicas, ou as 3 técnicas todas juntas, não tem problema. Aqueles pensamentos, aquela ansiedade, aquela crise, aquela voz, você vai trabalhando ela e ela vai... Você vai se acostumando com elas, você não deixa mais elas dominar você, elas dominarem você. Você passa a ter o papel de responsável pelas suas ações, pelos seus atos, pelos seus pensamentos, pelas suas atitudes. E o mais importante, isso tudo é treinável, você consegue treinar. É nesse momento que você, quando você conseguir entender o teu sentimento da raiva, entender o sentimento da ansiedade, da crítica, da autocrítica, tem vários sentimentos que você pode embutir nesse meio aqui. Quando você passar a entender o porquê você está tendo isso, é nesse momento que vai te trazer paz. Nesse momento, você consegue entender que a paz existe e você não fica mais refém desses sentimentos, desses pensamentos, de tudo isso. Você se liberta. Literalmente, você se liberta. E é nesse momento que a paz impera, a paz está ali. Se você está pronto para assinar esse tratado de paz com a tua própria mente, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho. Eu garanto para você que a nossa jornada só está começando. Tem muito pela frente ainda. Eu quero ver vocês bem, eu quero ver vocês com a mente liberta de ansiedade, liberta de sensações, pensamentos. Quero vocês bem. E me conta aqui nos comentários depois, qual é a principal luta interna que você mais está cansado de travar? Eu vou fazer melhor. De todos os comentários que tiverem aqui, eu vou produzir um vídeo especificamente para isso. Eu vou fazer um vídeo só para isso, para poder entender e tentar ajudar. A ansiedade já é um deles, já tem um comentário de ansiedade. Então, se tiver mais comentários, eu vou dando um jeito e fazendo. A gente vai transformar essa sessão aqui num espaço de cura. Não de guerra, tá? De cura. Eu tô aqui para querer ajudar. Uma citação bem importante, que reflete bem tudo isso que a gente acabou de falar, a paz não é o fim da guerra. É o momento em que a gente escolhe não lutar. Pense e reflita. Muito obrigado. Até o próximo vídeo.